Vamos estar lendo aqui o versículo 36 em diante. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36 em diante. Diz assim: porém, daqueles dias e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. E no versículo 42 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. E lá no versículo 44 diz assim: e por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Como de costume, rapidamente, eu quero fazer aqui uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós acabamos de ler, meu Pai, a tua palavra, na qual o Senhor disse: passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar. Então, no nome de Jesus, Pai, assim como está escrito em Mateus 10, 20, não sois vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. Então, no nome de Jesus, Pai, usa os meus lábios, meu Pai, porque, meu Deus e meu Pai, aí está o teu povo, meu Pai, que está aí ouvindo a tua palavra. Meu Deus, meu Pai, me usa como um semeador agora, nesta noite, que saiu a semear. Então, no nome de Jesus, ó Pai, eu uso segundo Samuel 23:2, que diz: pois o Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. Então, no nome de Jesus, ó Pai, desde já eu já repreendo toda seta, dardo, nuvem negra, espírito contrário, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, e que o Senhor venha com a tua unção, com a tua glória, com a manifestação do teu Espírito, e toma, meu Deus, este lugar, em nome de Jesus, amém? Então nós lemos o texto aqui, que diz: porém naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus está falando dessa passagem que nem ele sabe, né? Porque Jesus, quando ele estava aqui na terra durante 3 anos e meio, né? Ele foi 100% homem e 100% Deus. E aqui ele está falando como homem, porque ele, como Deus, ele sabe exatamente quando ele vai voltar, né? Aí eu fico pensando, ninguém sabe. Ele diz aqui, ninguém sabe, porque eu fico pensando e meditando nesse texto. Se uma pessoa soubesse quando Jesus ia voltar, ele poderia viver conforme o seu bel prazer, né? Eu que tivesse faltando uma semana, ele fala: agora eu vou começar a servir a Deus. Mas ninguém sabe a hora e nem o dia, né? Então nós temos que estar preparados. Nós temos que estar como aquelas 5 virgens que estavam preparadas. Porque a Bíblia fala que Jesus vai vir como um ladrão, né? A Bíblia fala, né, que Jesus vai vir de repente, a hora que você nem estiver pensando, ele vai vir. Um ladrão não avisa quando ele vai vir, né? Mas a gente olhando no texto, né, a Bíblia fala de sinais que ia acontecer quando Jesus estivesse perto para voltar. E a gente olhando para a Escritura, a gente vê esses sinais acontecendo, né? E já faz algum tempo que já está acontecendo esses sinais. A Bíblia fala em Mateus 24:12, olha só o que está escrito lá. Diz assim: ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é realmente isso que está acontecendo, meus irmãos. O amor tem se esfriado. A gente liga, né, a televisão, os meios de comunicação, e você começa a deparar com notícia, que muitas vezes você está alegre, você está, né, muito contente naquele dia. A hora que você começa a ver aquelas notícias, a hora que você desliga aquele meio de comunicação, você sai da frente daquela televisão triste e abatida. Porque você começa a ver que realmente o amor tem se esfriado. É pai matando filho, é filho matando pai, é pessoas matando, tirando a vida de outra pessoa por causa de 5 reais. Jesus está voltando.
Então vemos um dos sinais que a Bíblia fala em Mateus 24:12, que o amor realmente tem se esfriado. No mesmo capítulo 24, no versículo 22, diz assim: se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. E realmente os dias têm sido abreviados. Está passando muito rápido, nós já estamos em abril. Esses dias eu estava lá em dezembro, em dezembro, na casa dos meus pais, lá em Londrina, e já estamos quase no meio do ano, porque os dias estão sendo abreviados. Está passando muito rápido, né? O dia, o mês, o ano está passando muito rápido. Então a gente vemos a Bíblia se cumprindo. A gente lê a Bíblia, olha que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas a gente lê a palavra de Deus hoje, é como se estivesse lendo um jornal que acabou de ser imprimido. A gente vê a palavra se cumprindo. Por isso que Deus fala em Mateus 24:35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você vê Deus dizendo em Lucas capítulo 16, versículo 17 e 18, é mais fácil passar os céus e a terra do que cair apenas um tio da palavra de Deus. Deus diz em Jeremias 1:12, eu velo para cumprir a minha palavra. Então a palavra de Deus está se cumprindo, os dias estão abreviados, né? A Bíblia fala de terremotos em vários lugares, né? Vários lugares acontecendo terremotos, e Jesus falando, eu estou voltando, epidemias, doenças, né, que estão acontecendo, é Jesus nos despertando, né? E a palavra de Deus para mim e para você se Jesus voltar hoje, você sobe, porque a Bíblia diz, nós lemos aqui, que vai estar 2 no campo, um vai subir e o outro vai ficar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 17, versículo 34, diz assim, vai estar 2 dormindo, vai estar 2 numa cama, um vai subir e o outro vai ficar. Por que um vai subir e o outro vai ficar? Porque o que subiu andou conforme a Escritura. Aquele que subiu, ele entregou a vida dele de todo o coração, assim como Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Olha que ele diz, quem quiser, não é obrigado. Agora, já que você quer, ele está dizendo, toma a sua cruz. Sabe o que significa cruz? Instrumento de tortura. Está falando de lutas, de problemas que eu e você vai passar. A gente vamos passar, enquanto eu e você estiver nessa terra, se prepara para as batalhas, irmão. Nós vamos passar por tribulações, e o que eu acho interessante, meus irmãos, que Jesus não esconde. Ele poderia esconder, mas ele deixa bem claro em João 16 e versículo 33, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós passamos por luta, nós passamos por problema, mas você não pode desistir. Nós temos que estar firme, e o seu foco não pode ser outro, a não ser a sua salvação. Porque logo eu entendo, quando a pessoa fica muito focada nas coisas da terra, ela vai se tornar uma pessoa frustrada. Você não pode gastar todas as suas energias apenas em conquistar as coisas da terra. Até porque, meus irmãos, as bênçãos de Deus são consequência da sua obediência. As bênçãos de Deus são consequência da sua salvação. As bênçãos de Deus é consequência do seu nome escrito no livro da vida. Eu poderia ter trazido uma mensagem aqui, né? 3 atitudes de como conquistar a terra. 3 atitudes de como vencer na terra. Mas nós não podemos negligenciar a verdade, irmão. A verdade tem que ser dita. Nós estamos nos últimos dias. Deus está despertando o povo. Amós capítulo 4 versículo 12 diz assim, ó, Deus fala para o povo de Israel, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Ou seja, nós não podemos partir para a eternidade de qualquer jeito. Tem gente que está achando que vai de qualquer jeito e chega lá, Deus vai dar um jeitinho. Não, é aqui em vida, irmão. Não existe arrependimento depois da morte. Hebreus 9 versículo 27 está escrito assim, ó, está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não está falando uma outra oportunidade, está falando o juízo, o dia de prestação de contas. 2 Coríntios 5:10 diz assim, ó, cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom e de mal na sua vida aqui na terra, através do corpo. E eu te faço uma pergunta, o que você tem feito com a oportunidade que Deus tem te dado? O que você tem feito com os anos de vida que Deus tem te dado? É através dessa vida aqui que você vai ganhar aquela outra vida, vida eterna. Porque uma coisa eu entendo, irmão, durante esses 13 anos servindo a Deus, né? Eu entendo que a vida aqui é passageira, por isso que a Bíblia fala, nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra.
Nós estamos vivos aqui agora, mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui um pouco. Por isso que o livro de Tiago vai nos ensinar. Ele nos ensina até falar, porque nós não podemos falar, eu vou sair daqui, eu vou fazer um churrasco. Será que eu vou? Eu não posso falar, nem desse jeito eu não posso falar. Mas o livro de Tiago nos ensina, dizendo assim, se Deus quiser, amanhã farei isso ou farei aquilo. Foi isso que eu respondi. Eu estou pregando o que eu vivo, foi isso que eu respondi para o Fernando. Se Deus quiser, eu estarei lá para ministrar a palavra, porque eu não sei, eu estou vivo aqui agora, mas eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto. Eclesiastes capítulo 9, verso 4, diz assim, enquanto há vida, há esperança. Você está vivo, o coração está batendo, essa bomba que está aí dentro do seu peito está batendo, sabe o que Deus está falando? Ainda há oportunidade de salvação para a sua vida. Tem muita gente que estão lá naquele lugar chamado inferno, irmão. Tem gente que não tem coragem de pregar inferno, mas este ministério aqui prega a verdade, né? A verdade que liberta, a verdade que transforma, né? Não prega, não tem coragem. Mas esse ministério aqui prega a verdade, esse ministério prega a salvação, né? E eu estou trazendo uma palavra de salvação nesta noite para você. Talvez você fale, estou cheio de problema, mas você pode arranjar um problema maior, sabe o que é? Perder a sua salvação. Isaías 55, verso 6, diz assim, buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Só pode buscar, só pode invocar aquele que está vivo, né? Essa bomba que está no seu peito aqui, chamado coração, ela pode parar a qualquer momento, e a sua alma partir para a eternidade. Então Deus está te chamando, Deus está te convidando para um arrependimento. Deus está falando para mim e para você, sai de cima do muro. Porque para entrar no reino de Deus não é de qualquer forma, irmão. Você precisa se preparar para entrar no reino de Deus. Em nome de Jesus, Deus te chama para um arrependimento. A Bíblia fala claramente que João Batista ele vem preparando o caminho. E sabe qual que era a mensagem que João Batista pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Olha só o que João Batista pregava. Aí Jesus vem depois, com 30 anos de idade, vem e dá sequência naquilo que João vinha pregando. As primeiras palavras, Jesus demora 30 anos. Com 30 anos, ele se batiza, João Batista batiza ele vai para o deserto, sai do deserto e começa a pregar. As primeiras palavras que saem da boca dele é, arrependei-vos. Sem arrependimento, ninguém entra no reino de Deus. E Deus está te chamando para um arrependimento. Depois do Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, a primeira pregação de Pedro, ele vai pregar, quase 3.000 almas se rende ali. A Bíblia fala que quando Pedro estava pregando, o coração deles compungiram, ou seja, eles foram tocados pela palavra. E ele chega a Pedro e fala assim, irmãos varões, o que devemos fazer? E Pedro vai ensinar, Pedro vai instruir, dizendo assim, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Sem arrependimento não há salvação. Deus está falando, muda as suas atitudes. Deus está falando para mim e para você, dá uma volta, não é de 360 graus não, senão você vai voltar no mesmo lugar, mas uma volta de 180 graus e dá as costas para o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus, mas Deus está nos chamando para um arrependimento nesta noite. Alamão, toredecaia, saio. Deus está te chamando nesta noite, decantoredecaia, súpia. A Bíblia fala, irmão, em Mateus capítulo 24, e no versículo 24, lá fala de falsos profeta, e o que tem de falso profeta, irmão, ele prega aquilo que agrada o coração das pessoas, ele prega aquilo que realmente as pessoas gostam de ouvir, mas eu fico contente, porque faz 1 ano e 2 meses que eu estou nesse ministério, e quando eu estava sentado ali, eu ficava assim como os irmãos estão aí, né? Por isso, olha a importância da gente conhecer a palavra, vocês precisam conhecer as escrituras, porque o que estou pregando aqui, você tem que saber se é verdade ou não, né? A Bíblia fala em Atos capítulo 17, e versículo 11, diz que o povo de Bereia, e olha que era Paulo que estava pregando, era o apóstolo Paulo que estava ministrando, diz que eles estavam lá ouvindo o apóstolo pregar, e a Bíblia faz questão de deixar registrado, dizendo, e o povo de Bereia examinava a escritura para saber se era verdade. Você precisa fazer o mesmo jeito. Lucas 6,39 diz assim, poderão um cego guiar outro cego? Porque se você seguir o líder desta igreja, para onde ele for, você também vai. Se ele cair no buraco, você vai cair também. Se ele for para o inferno, você também vai. E eu ficava ali ouvindo a palavra do homem de Deus. E eu comecei a ver que realmente o que era pregado aqui era o verdadeiro evangelho.
Porque Paulo ele exorta a gente falando sobre isso. Se vos anunciar um outro evangelho, seja considerado anátema. E eu fiquei ali, e quando o apóstolo pregava, os homens de Deus pregavam aqui, minha esposa olhava para mim e falava, olha lá, a mesma visão. A mesma visão, porque não pode ser outra a não ser a salvação, irmão. A Bíblia fala claramente em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas, né? E muitas vezes as pessoas estão fazendo ao contrário, estão buscando, correndo atrás das demais coisas. Isto é desobediência. Jesus que fala esta passagem, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Portanto, eu digo para você, toma cuidado com a sua vida espiritual, toma cuidado no que você fala, toma cuidado no que você vê e toma cuidado no que você ouve. Cuida da sua vida espiritual. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui um pouco. Miro, quantas pessoas não estão morrendo, né? Quantas pessoas não estão descendo a sepultura e o pior, sem a salvação. Eu estou falando de arrebatamento sem falar da morte, que mata muito mais do que essa doença que está tendo aí, esse vírus que está acontecendo aí. Você sabe que de acidente no Brasil, 120 pessoas morrem de acidente? Você sabe que problemas cardíacos, 360 mil pessoas morrem por ano? O ano passado morreu 360 mil, esse ano vai morrer mais 360 mil. Aí eu te pergunto, será que eu e você pode falar, eu não vou estar no meio desses 360? Não podemos falar. Porque uma coisa é certa, irmão, ou a gente vai ser arrebatado, ou a gente vai passar pela morte. Mas nós temos que estar como Paulo, nós temos que estar com a consciência limpa e dizer assim como Paulo dizia, morrer para mim é lucro. Porque tem gente que tem medo da morte, eu não sei porquê. Eu não tenho medo da morte, porque eu sei, se eu morrer, eu sei para onde vai a minha alma. Você tem que ter esta certeza. Faça aí uma autoanálise da sua vida. Você que está aí assistindo essa live, eu te faço essa pergunta agora para você. Responde aí para você. 1 Coríntios 11:28 diz assim, pois analise-se o homem a si mesmo. Faça uma autoanálise da sua vida aí agora. Você pode enganar qualquer um, mas você não pode enganar a sua consciência. Faça uma autoanálise aí. Se Jesus voltar agora, você sobe. Se a morte bater na sua porta agora, você sobe. A sua alma vai sair do corpo. Para onde vai a sua alma? Jesus está nos exortando, ou melhor, Jesus está nos ensinando. Ele quer salvar a sua alma. Deus tem um interesse muito grande na sua alma, porque não existe salvação após a morte. Não existe salvação após a morte. Morreu, acabou, meu irmão. A hora já está acabando, porque eu vou ter que terminar no horário, mas eu quero falar de mais um texto aqui que se encontra em Apocalipse capítulo 20, verso 15. Diz assim, e todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Você pode perder tudo, mas você não pode perder a sua salvação. Você tem que gastar toda a sua energia em buscar a sua salvação. Não corra atrás das demais coisas. Deuteronômio capítulo 28 diz assim no versículo 1 e no 2. Se atentamente ouvires a minha voz. E ali depois do versículo 2 até o 14 é uma avalanche de bênção. Mas é assim como foi dito aqui no início. É consequência da sua salvação. As bênçãos do Senhor te alcançará. Você não precisa correr atrás dela. Ela vai te alcançar. E o que eu acho interessante em Abacuque capítulo 3 versículo 17. Abacuque ele entende o propósito de Deus. E ele vai proferir uma palavra, que eu peguei muito para mim esta palavra, em Abacuque 3,17, dizendo assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, ainda que não haja alimento nos campos, gado nos currais, todavia me alegrarei no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Olha só, o Deus da salvação. Irmão, a pessoa não tem noção o perigo que ela está correndo fora da presença de Deus. Por isso que Deus está falando, sai de cima do muro. Ou você é, ou você não é. A Bíblia fala em 2 Coríntios 13:5, pois examine a si mesmo se você está na fé. Você precisa fazer esse autoanálise. Como eu citei aqui Apocalipse 20:15, irmão. E todo aquele que não foi achado escrito, seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Sabe por quê? Eu vejo as pessoas, gastando todas as suas energias, em busca das coisas materiais e esquece o principal, o nome dela escrito no livro da vida. O seu nome tem que estar escrito no livro da vida.
Porque eu olhando esse texto, eu vejo pessoas, irmão, gastando toda a sua energia, né, em busca de tantas outras coisas, e ele não prioriza a salvação. A Bíblia fala, e todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Jesus dá poder para 70 homens e falou para eles, vão fazer a obra, e eles vão. E eles vão lá, expulsam os demônios, ele cura os enfermos, e quando eles estão voltando, a Bíblia fala que eles estão todos eles alegres, regozijantes, dizendo assim, Senhor, no teu nome os demônios nos obedeciam, né? No teu nome os demônios nos sujeitavam, e Jesus viu aquela alegria toda, e Jesus vai falar assim, ó, e não vos alegrei-vos que os espíritos maus lhe obedecem, mas alegrai-vos se o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Jesus vem e prioriza a salvação. Assim, quando ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus, Jesus está priorizando a salvação. Quando desce aquele paralítico carregado por aqueles 4 homens dentro daquela sala, a hora que chega até Jesus, eles queriam que Jesus curasse o paralítico, mas Jesus vai priorizar a salvação, novamente dizendo assim, ó, os teus pecados estão perdoados. Então a salvação é em primeiro lugar. Gasta todas as suas energias em busca da sua salvação. Segundo Coríntios 4,18 diz assim, as coisas que se pode ver duram apenas um pouco, mas as coisas que não se pode ver dura para sempre. Então a salvação é o mais importante para mim e para você, meus irmãos. Tem muita gente gastando todas as suas energias, tem muita gente que ele se alegra, sabe de quê? Em ver o nome dele na latinha de Coca-Cola, ele fica todo alegre, né? Tem muita gente que gasta toda a sua energia fazendo todo tipo de acrobacia para ter o nome no livro dos recordes, para ter o nome no Guinness Book, né? Para ter o nome nas colunas sociais dos jornais, né? Mas ele não tem um nome no livro da vida. E terrível coisa vai ser naquele dia, no dia do juízo, irmão. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ali fala do trono branco, na qual vai estar ali um Deus de amor, só que o amor não vai estar lá nesse dia. Um Deus de misericórdia, só que a misericórdia não vai estar lá aquele dia, mas vai estar lá um Deus de justiça, um Deus com semblante fechado, na qual eu e você vamos ter que prestar contas. Romanos 14, 12 diz assim, ó, de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E eu vou finalizar essa mensagem, e eu te faço um apelo neste momento, irmão. Foi citado aqui Hebreus 9, 27, está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. E eu te faço um apelo, queria que se pudesse tocar um louvor em nome de Jesus, eu agradeço. Eu te faço um apelo, na qual nós não sabemos o que vai acontecer daqui 20 minutos. Para não falar menos, não colocar 20 minutos. Nós não sabemos. Nós podemos partir para a eternidade a qualquer momento. Então nós temos que estar preparados. Nós não podemos partir para a eternidade de qualquer forma. Então você, irmão, que um dia serviu a Deus. Você que um dia estava na casa do Pai, né? Você que um dia frequentava a casa do Pai, fazia como o filho pródigo. Um dia o filho pródigo estava na casa do pai, mas chegou um dia que ele desistiu. Chegou um dia que ele quis sair e andar conforme o seu bel prazer. Mas ele voltou. E você precisa seguir o exemplo do filho pródigo. Se você sair um dia da casa do pai, Deus está falando, volta. Volta que há tempo. Talvez você fale assim, mas eu tenho muito pecado. Deus é misericordioso para perdoar pecado, irmão. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 28 e versículo 13. Se confessares os seus pecados, Deus é misericordioso para perdoar os seus pecados. Se você confessar de todo o seu coração, Deus te perdoa os seus pecados. E Deus quer, se um dia você teve um nome escrito no livro da vida, e por causa de você ter afastado do Pai, talvez por causa de prática de pecado, não que a gente não peca, a gente somos falhos, somos pecadores. 1 João capítulo 1 versículo 8 diz assim, se dissemos que não pecamos, já pecamos e não há verdade em nós. 2 Crônica 6:36 diz que não existe uma só pessoa que não peca, mas eu estou falando de prática de pecado. Deus está te chamando para o arrependimento. Ainda há esperança para a sua alma. Deus te convida agora neste momento. Em nome de Jesus, se você quer se reconciliar com Cristo, aí aonde você está, Deus está falando com você nesta noite. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Levante a sua mão aí onde você está, se você quer reconciliar com Deus.
mas faça isso de coração, porque Deus não está olhando a sua aparência, Deus está olhando dentro do seu coração. Eu falo isso baseado na palavra de Deus, 1 Samuel 16, versículo 7. Samuel chega lá para ungir o rei, e ele olha para Eliabe e fala: certamente este é ungido do Senhor. Ele estava olhando para a aparência, mas o Deus eterno olha para Samuel, para o profeta Samuel, e diz assim: Samuel, não se atente pela aparência, Samuel, porque eu não vejo como o homem vê o exterior, o homem vê por fora, mas eu olho o coração. Então Deus está olhando dentro do seu coração nesta noite, e se Ele vê sinceridade no seu coração, Ele vai tornar a escrever o seu nome no livro da vida. Você que nunca aceitou a Jesus, aceite a Deus enquanto há tempo, assim como foi citado aqui: buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O seu coração ainda bate e Deus te chama nesta noite. Se você quer aceitar, reconciliar, levanta a sua mão aí, eu vou clamar a Deus neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, sua palavra foi ministrada, e eu creio, meu Pai, assim como está escrito, a sua palavra ela não vai voltar vazia, porque essas palavras que foi dita não são minhas, meu Pai, mas são palavras vivas, são palavras que um dia passou na mente do Eterno, e foi escrita através de homens, meu Pai, sim, através de homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então no nome de Jesus nós vemos a sua palavra se cumprindo, e vai se cumprir. Mas meu Pai, lá está uma pessoa de mão erguida, lá está, meu Pai, uma pessoa, meu Pai, se humilhando na sua presença, te pedindo a sua misericórdia. E eu te peço, meu Pai, em favor destas pessoas que estão reconciliando neste momento, estas pessoas, meu Pai, que estão manifestando a fé neste momento, meu Deus e meu Pai, entra na vida dela, meu Deus, em nome de Jesus, entra na vida dela, entra na casa dela, assim como o Senhor entrou lá na casa de Zaqueu, e o Senhor foi proferir estas palavras dizendo: hoje houve salvação nesta casa, meu Deus, que haja salvação nesta vida. É uma alma, meu Deus, e se trata de eternidade. Em nome de Jesus, alcança ela agora, meu Deus, em nome de Jesus, entra no coração dela, limpa o coração dela, tira o ódio, tira a mágoa, tira a soberba, tira a avareza, tira a vaidade, em nome de Jesus, a falta de perdão, se for preciso, meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo Ezequiel 36, 26 em você, que Deus fala: eu vou colocar em você um coração novo, eu vou colocar em você um espírito novo, um coração obediente. Em nome de Jesus, faz isto acontecer, mas salva, meu Pai, esta alma, em nome de Jesus, liberta essa pessoa, espírito maligno, em nome de Jesus, eu te repreendo daqui, eu tenho autoridade para fazer isto, e eu te repreendo agora, sai desta vida agora, meu Deus e meu Pai, queima esse demônio agora, em nome de Jesus. Assim como o Senhor libertou Maria Madalena, o Senhor expulsou 7 demônios daquela mulher, e após o Senhor fazer isso, meu Pai, aquela mulher virou uma fiel seguidora de Cristo. Meu Deus e meu Pai, onde tiver um demônio prendendo essa pessoa, queima ele agora em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro e coloco, meu Deus e meu Pai, estas vidas diante de Ti, ó Pai, e que o Teu nome seja glorificado, tudo para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Estende as suas mãos. Vou estar dando a bênção apostólica. Eu não sou apóstolo, mas nós estamos debaixo da cobertura, debaixo da autoridade do homem de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos dizem: com Jesus eu sou imagem e semelhança, em nome de Jesus.